Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos terminando o nosso dia de hoje, o sábado maravilhoso, de tantas atividades na nossa casa, com a nossa palestra pública. Agradecemos a presença de todos, os encarnados, desencarnados, desejando que a espiritualidade também esteja aqui conosco, né? Nos abençoando e nos protegendo a todos. E, nesse momento, agradecemos também a quem nos segue pelas redes sociais, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal, na França, os amigos que temos. E hoje vamos ter o prazer de ouvirmos a nossa irmã e amiga Élida sobre providência divina. Mas antes, nós vamos pedir ao nosso irmão Acácio para vir fazer a nossa prece inicial. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossas almas. Mestre querido, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de seus mensageiros de luz. Que eles possam harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, que possamos esquecer as atribulações do nosso dia a dia, o enfrentamento daquelas provas necessárias para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Nos ajude, Mestre, nessa nossa caminhada, aportando-nos ânimo para perseverarmos, para que possamos ser luz onde quer que estejamos, para que possamos nos apresentar para o serviço com Jesus, na construção da terra prometida aos mansos e aos pacíficos. Fique conosco nesta noite de hoje, que possamos estar receptivos à mensagem que nos será trazida. Pedimos também, Jesus querido, por muita luz, muito amparo e muita intuição para a nossa irmã encarregada do estudo desta noite. Que assim seja. Muito obrigada, Cássio. E agora, para prosseguirmos, nós convidamos o nosso companheiro Sérgio para fazer o comentário inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos ver a página que nossos benfeitores vão nos intuir aqui do livro Minuto de Luz, pelo Espírito Pastorino, e a psicografia de nosso irmão Ariston Teles. Capítulo 74, Início de expediente. Ao início de mais uma etapa de atividades profissionais, na abertura do expediente diário, faça uma pausa mental para conversar com Deus. Pense nos chefes e nos demais companheiros, envolvendo todos em vibrações de afeto, gratidão e otimismo. Todos aqueles que hoje se aproximarem de você estarão basicamente necessitados de sua melhor consideração. Trabalhe com amor.
seja qual for a sua função em cada dia, renovam-se-lhe excelentes oportunidades. Tente fazer o melhor que puder. Você é convidado a colaborar com o progresso e com a paz a benefício de todos. Essa página nós vamos extrair um comentário simples, porque ela nos remete justamente não só para iniciarmos uma etapa de labor, uma etapa de profissional, de trabalho profissional, mas o nosso dia em si, nós já podemos, ao levantarmos, fazermos essa reflexão e já entrando em sintonia com os nossos benfeitores, pedirmos que o nosso dia seja um dia de paz, um dia de harmonia, em contato com os nossos semelhantes. Esse processo, ele vai já nos harmonizar nas primeiras horas do nosso dia. E esse pontapé inicial vai beneficiar lá na frente, quando nós formos nos deitar à noite, que nós formos fazer aquela reflexão do nosso dia, nós vamos ver a importância de ser otimista nas primeiras horas diárias. Otimismo sempre, alegria, bom ânimo, apesar de tudo ao nosso redor conspirar. Ao contrário, desarmonia, muitas vezes situações agressivas ao nosso redor, mas se nós já começarmos o dia em oração, em prece, em otimismo, pedindo a Jesus que nos ampare, a nossa família, o nosso chefe, como disse aqui, os irmãos que vão colaborar conosco, é quase certo, meus irmãos, que essa prática, esse exercício diário vai nos melhorar muito o nosso interior e a nossa conduta perante o nosso próximo. Que assim seja, meus irmãos. Obrigada, Sérgio. E agora vamos continuar com a nossa querida Élida, que sempre que vem aqui é uma alegria imensa para nós. E ela vai falar hoje sobre providência divina. Boa noite a todos. Alegria minha de estar aqui mais uma vez, reunida aqui com alguns corações conhecidos e tão doces, né? E aí, grata pela oportunidade de trazer a palavra do Cristo, né? Nosso tema, como a Isa falou, providência divina. E eu gosto sempre de trazer o significado da palavra. O que é providência, né? Então, significado mesmo, do dicionário. E ele vem dizendo o seguinte: significa prevenção, disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou remediar uma necessidade. Este substantivo decorre do verbo prover, que exprime providenciar, dispor, aprovisionar, suprir ou fornecer. Então, trazendo isso para a expressão providência divina, a gente consegue compreender melhor o que significa providência divina. Significa que Deus providencia tudo, provê tudo, fornece tudo o que é necessário para a gente florir onde foi plantado. E quando eu falo florir, a gente sempre imagina uma coisa boa, bonita, né? E é bom, claro, é bonito, sim. Porém, muitas vezes eu preciso florir dentro de mim a tolerância. E eu estarei num ambiente propício a adquirir essa virtude. Para eu adquirir tolerância, dificilmente eu vou estar num ambiente sublimado, né, de pessoas angelicais. Normalmente eu vou estar num ambiente hostil, duro, onde eu vou precisar adquirir aquela virtude. Da mesma maneira, a paciência. Eu não vou estar num ambiente de paz para adquirir paciência. Se eu preciso adquirir, é porque eu não tenho. E eu não estarei num ambiente de paz, porque num ambiente de paz todo mundo ali já vai ter a paciência necessária, né? Se eu preciso adquirir paciência,
eu estarei num ambiente sem paz, sem tranquilidade, com pessoas agressivas, né? E aí casa muito bem com a mensagem que o Sérgio acabou de ler aqui. Então, muitas vezes, nós somos plantados em ambientes hostis, numa terra arenosa, como a própria passagem bíblica fala, e a gente precisa florir ali onde a gente foi plantado. Porque se a gente ficar esperando florir só num ambiente angelical, a gente jamais chegará nesse patamar angelical. A gente precisa, como diz o próprio Livro dos Espíritos, vivenciar as vicissitudes da matéria. E as vicissitudes são coisas boas e as coisas ruins que a matéria nos proporciona, né? Então, as dificuldades que nos cercam fazem parte da providência divina, porque o objetivo de estarmos aqui é nos melhorarmos. A gente não veio aqui, nós não somos espíritos superiores ainda, nós não viemos aqui com a missão de melhorar a humanidade, nós viemos aqui com a missão de nos melhorarmos. É aquela história lá do avião, quando a cabine se despressurizar ou qualquer coisa do tipo, caem máscaras de oxigênio à sua frente. Coloque primeiro em você, para depois auxiliar o outro. Por quê? Porque ninguém salva o outro depois de morrer. Se faltar oxigênio para você, você não consegue ajudar o outro. Então, como que eu vou, se me falta paciência, como que eu vou ensinar meu filho a ser paciente? Primeiro eu. Primeiro eu. Até porque eu ensinar sem ser, não adianta muita coisa. Eu preciso exemplificar. O exemplo arrasta. O ensinamento, às vezes, entra no ouvido e sai no outro, porque ele vê o exemplo diferente. Ah, meu pai me ensina que paciência é o certo, mas ele é impaciente, ele grita comigo, ele grita com a minha mãe, ele grita com todo mundo. Ele não tem paciência. A criança pequena, ela não pensa assim, mas ela vai, ao longo do tempo, compreendendo isso. E o exemplo, ao contrário, não precisa de ensinamento verbal. O exemplo é a prática da vida. Então, a gente veio aqui para nos melhorarmos. Se isso influenciar positivamente outras pessoas, maravilha. Mas esse não foi o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é nós, conosco e com Deus. Depois, quando a gente adquirir, aí a gente vai contaminando positivamente os outros, e aí já é um caminho a mais. Mas o objetivo inicial é a gente. Nós somos crianças espirituais. A gente ainda está no segundo estágio de planetas aí, né? São 5 tipos de planetas. Primitivo, provas e expiações. Nós estamos no de provas e expiações, ou seja, a gente está no segundo estágio. É como se a gente tivesse saído da pré-escola e estivesse no Fundamental 1. Nós somos crianças espirituais. Nós não somos os espíritos superiores que vêm aqui com missão de melhorar uma multidão. A gente tem a missão de nos melhorarmos, de adquirir para nós as virtudes que a gente necessita. E Deus providencia, provê a situação adequada a cada um de nós. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu nasci numa família completamente desestruturada. Ninguém sofre sendo inocente. Algum motivo há de ter. E algum benefício você há de tirar desse momento difícil. Então, a gente precisa, primeiramente, entender que Deus não é aquele homem de barba sentado num trono. E isso a doutrina nos traz muito claramente. De uma forma, assim, límpida. Em vários livros, mas hoje eu escolhi para trazer aqui para a gente a Gênese, que é um pouco estranho, né? É o último livro da codificação. Mas lá na Bíblia é o primeiro, né? Porque Gênese é o início. Por que será que Kardec colocou por último na codificação?
Porque para a gente entender esse início, a gente precisava de muita informação até chegar lá. Para a gente entender a providência divina, a gente precisava de toda essa bagagem que a doutrina tinha trazido antes para compreender a profundidade do que a gente vai falar aqui hoje. Então, é como se eu tivesse dado para uma criança uma informação de engenharia robótica. A criança não tem essa capacidade de compreender. É a mesma coisa aqui com a gente. Então, Kardec calçou toda uma informação para que a gente chegasse a compreender isso aqui, e ainda de forma rasa, porque ele tem que fazer uma analogia, uma comparação com o que a gente conhece para a gente ter uma noção do que é a providência divina. E antes de entrar no tema especificamente providência, que é no capítulo 2 da Gênese, o tema do capítulo é Deus. Antes de entrar no subtítulo providência, ele primeiro mostra os atributos de Deus. Porque enquanto a gente entender Deus de uma maneira humana, a gente não vai conseguir compreender o que é a providência. E a gente foi, ao longo da história da humanidade, condicionado a entender Deus de uma maneira humana. Primeiro nos desenhos, né? Lá na Capela Sistina é famoso o desenho lá de Michelangelo, né? Daquele homem barbudo, um ancião poderoso, né? Então a gente já tem essa história, essa imagem de um Deus que parece meio sisudo, meio bravo, né? E não é isso que a doutrina nos traz. Eles deixam muito nítido aqui os atributos de Deus. Deixa eu só conseguir abrir aqui. Ele começa mostrando, né, os atributos de Deus e vai elencando todos eles. E aí fala, Deus é suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, me segue. Mas eu vou parar na parte do imaterial, que já é suficiente. Se Deus é imaterial, ele não pode ter barba, não pode ter olhos, não pode ter ouvidos, ele não pode ter uma aparência humana. Porque a aparência humana, do jeito que a gente conhece aqui, é material. Para esse planeta que a gente está vivendo aqui, nessas condições ambientais, né, dessa forma que a gente vive nesse planeta, a matéria tem esse formato. E aí a gente acha que Deus tem esse formato porque, para a gente tentar entender Deus, a gente arruma um formato com o que a gente conhece. Provavelmente, se existir em algum lugar aqueles ETzinhos verdes aí que a gente vê por aí, eles vão achar que Deus tem aquela aparência verdinha, cabeçudinha, né? Então, a gente tenta aproximar com o que a gente conhece. Mas a doutrina diz, Deus é imaterial. E isso já muda muita coisa. Seguindo o livro A Gênese, no item A Providência, ele começa dizendo o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais ínfimas. É nisto que se consiste a ação providencial. Então, quando a gente ouve aquele ditado popular que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, não é um exagero. E a gente vai entender isso aqui. Não sou eu que estou dizendo. A Gênese vem falando sobre isso. E aí, na ideia de tentar comparar com algo que a gente conhece, a espiritualidade coloca aqui uma comparação com um fluido. Vamos pensar, a água, por exemplo, a água é um fluido. Vamos pensar na água. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos.
Sendo ininteligente, ou seja, ele não tem inteligência, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotados de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade, com liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Olha isso. Então, primeiro ele fala de um fluido que não tem inteligência, age de forma mecânica. Mas aí depois ele nos convida a raciocinar. Espera, e se esse fluido pudesse ter uma inteligência embutida? Esse fluido, que a tudo penetra, sentiria, ouviria, veria. Se ele a tudo penetra, então ele tem acesso a tudo. E ele segue. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito, penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos pudermos exprimir, possuindo pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência. Tudo. Ele deixa claro, tudo. À sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Saturado. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Isso aqui é de uma profundidade que a gente muitas vezes lê e não para analisar. Ele compara um fluido que a tudo penetra, ele fala até nos átomos, nas pequenas partículas. Mas ele cita átomos para a gente entender, porque é algo que faz parte da nossa vida. Mas é muito mais do que isso, porque átomo é algo material. E Deus é imaterial. Então, ele penetra até no que a gente nem sonha conhecer. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, quando eu ofendo um irmão, eu ofendo a Deus. Só que é muito mais profundo do que isso. Quando eu utilizo qualquer substância, vamos supor, que ofende um mísero átomo do meu estômago, por exemplo, eu estou ofendendo a Deus, porque ele acabou de dizer aqui que ele está em tudo. Ele mergulha e penetra em tudo. E a gente vai mais longe. Normalmente a gente procura um templo, seja aqui, seja uma igreja, uma mesquita, não importa qual a religião, para buscar Deus. Está certo isso? Eu acho que não. A gente não tem que vir aqui buscar Deus.
A gente vem aqui se comungar com quem pensa como nós. Dividir as energias, as dificuldades, as dores e aprender a lidar com elas. Porque para buscar Deus, a gente não precisa sair de onde a gente está. Porque Ele acabou de dizer que nós estamos nele e Ele está em nós. Porque seria muito ruim a gente precisar ir a algum lugar buscar Deus, se a gente estivesse no meio do caos, por exemplo. Imagina aí uma guerra, estamos vivenciando várias aí agora, infelizmente, onde tudo é destruído pelas bombas da ignorância humana. E as pessoas que frequentavam, por exemplo, uma mesquita, um templo, uma igreja, já não tem mais onde buscar esse Deus. Será que elas perderam o contato com Deus? Será que uma pessoa que está em coma, impossibilitado de se mover, muitas vezes de abrir os olhos, perdeu o contato com Deus? Ela precisa sair de uma UTI para ir num templo buscar Deus? Não. Ele deixou muito claro. Nós estamos nele, assim como ele está em nós. E aí, sabendo disso, a gente precisa ir ainda mais longe. Se Deus é o Criador, e nós somos parte dele, ele está em nós, nós estamos nele, nós também somos criadores. E normalmente a gente só acredita nisso quando é para criar coisa ruim. Porque se eu falar aqui agora, vamos todo mundo meditar profundamente todos os dias, eu vou ter um câncer. Todos os dias você vai afirmar isso várias vezes por dia. A pessoa já salta longe, Deus me livre. Por quê? Você não acredita? Não, está doido? Vai que eu tenho mesmo. Ué, então você acredita que você pode criar um tumor? Por que você não acredita que você pode criar a cura de alguma doença que você já tenha? Normalmente a gente só acredita no ruim. A gente tem medo de alguém que roga uma praga, né? Ai, sai para lá. Mas por que você não abraça com mais força aquele que te deseja o bem, aquele que te abençoa? Às vezes a bênção que a gente ouve de uma avó, de uma mãe, vai com Deus, Deus te abençoe. Entra no ouvido e sai no outro. Mas quando alguém vira e fala, tomara que você vire ele na esquina, o carro e morra. Deus me livre. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo pode nos atingir. O ruim. Por que a gente não abraça com muito mais força a bênção que a gente recebe? Então, a gente precisa entender a força que é o que essa passagem da Gênesis aqui nos traz. Deus estar em cada um dos meus átomos faz de mim Deus. E por que eu não consigo fazer o que Jesus fazia, promover os milagres que Jesus fazia? Fazer um cego enxergar, fazer um leproso se curar das feridas, fazer a mulher que está com hemorragia há anos se curar do problema dela. Por que eu não consigo? Porque eu ainda não trilhei o caminho que Jesus trilhou. Jesus não chegou à perfeição num passe de mágicas, como muita gente, infelizmente, acredita. Ele trilhou todo o caminho que a gente está trilhando. Ele passou por todos os aprendizados, por todas as dificuldades, pelas vicissitudes da matéria, como nós estamos passando aqui. E hoje é um espírito puro, que nós também seremos um dia. Mas não adianta a gente
querer adquirir a virtude sem passar pelo aprendizado. Não vai acontecer. Então, a gente precisa entender que as dificuldades que a gente vive tem Deus. Em cada uma delas tem Deus. Em cada uma delas tem a providência divina. Assim como também nas coisas boas. Só que a gente só enxerga Deus nas coisas boas. A gente enxerga Deus num abraço, a gente enxerga Deus numa frutífera produzindo, a gente enxerga Deus num animal que vem balançando o rabo e nos recebendo com felicidade. Mas a gente não enxerga Deus na doença. A gente não enxerga Deus na enfermidade, na dificuldade financeira. Mas Ele está ali. Porque se a gente está passando por aquilo ali, é para o nosso crescimento. É para o nosso melhoramento moral, intelectual e espiritual. Quando ele fala que está em tudo, o que é tudo? Tudo é tudo, não tem exclusão de absolutamente nada do que a gente conhece. Faz parte da providência os erros que eu cometo na minha trajetória? Não. Deus não providenciou o erro. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas as coisas vão trilhando de uma forma que, em algum momento, o que estava providenciado para mim acontecerá, mesmo que eu desvie o caminho. Os desvios do caminho me trazem dificuldades, dor, sofrimento, demora. Eu tenho que subir um degrau. Mas eu enrolo, eu desço 10, subo 3, desço mais 5, e assim vai. Mas aquele degrau que eu já estava ali na beiradinha para subir, eu vou subir em algum momento. Era para ser rápido, segundo a providência. Mas eu tenho o livre-arbítrio de atrasar, de voltar, de chegar de novo, descer uns 3, subir 2, descer 1 e ficar enrolando. A opção é nossa. Mas a providência foi feita para que você subisse de imediato aquele primeiro degrau que estava compromissado para aquela encarnação. A gente é que muitas vezes se desvia do caminho. Mas quando a gente desvia, Deus arruma outros caminhos para nos colocarmos de volta nos trilhos. E nós temos a eternidade. Eu sempre costumo dizer, a prece é nossa, não é de Deus. Porque quem está sofrendo nesse momento somos nós, não é Deus. Ele está de braços abertos, nos esperando, sempre. Com a mão estendida sempre para nos puxar do abismo, onde a gente se colocou. Não foi Ele que colocou a gente lá. Na providência divina não tem o mal, não tem a desgraça, não tem nada disso. Mas muitas vezes ele se utiliza de tudo isso que o próprio homem faz para os aprendizados necessários de cada um. Nada é perdido na providência divina. E muitas vezes o que a gente interpreta como ruim, a gente interpreta com os nossos olhos atrasados. Mas muitas vezes já faz parte da providência divina. E aí eu quero citar uma situação que aconteceu esses dias. A minha mãe, para quem não sabe, minha mãe está há 46 dias na UTI. E o vizinho de leito dela, um senhorzinho, que também está lá há alguns dias já, estava ficando praticamente todos os dias mais sozinho lá, sem acompanhante, porque a esposa trabalhando, ficou alguns dias, conseguiu tirar alguns dias no trabalho, mas não teve que retornar. A filha trabalhando também só podia ficar à noite. E tem um filho que não trabalha, mas que é uma pessoa doente, ele já teve um câncer, ficou com sequelas. E resolveu ir ficar com o pai. Minha mãe, mas meu filho, você tem seus problemas? Não, eu quero ficar com meu pai, eu
amanheci com vontade de ficar com meu pai e eu vou. Já é adulto, porém, ficou com algumas sequelas. Foi ficar com o pai. No meio do dia, a gente só ouve o barulho, a correria. O rapaz deu uma convulsão, que faz parte das sequelas do problema que ele já tinha tido. Ele teve um câncer no cérebro. Caiu, bateu a cabeça na quina, na poltrona lá, tem uma quina de madeira, bateu a cabeça, abriu a testa, deu um traumatismo craniano e, em resumo, ficou internado na outra UTI. Na mesma UTI ali, mas no outro leito. E aí a gente pensa, né, meu Deus, coitada dessa família. Já tinha um para cuidar, estava difícil, agora tem 2 para cuidar. E a gente pensa, né, que tragédia. Só que, quando eu fui conversar com a mãe dele, ela falou assim, tem hora que eu penso que é uma tragédia, mas tem hora que eu penso que é uma bênção, porque ele estaria sozinho em casa. E aí, nesse momento, eu já achei que, não, então, realmente foi a providência divina ele ter tido essa convulsão aqui, né, no hospital, porque já teve atendimento de imediato e tal. Mais tarde, outro dia, né, na verdade, ontem, eu conversando com ela falou que ele teve alta, mas semana que vem ele vai ter que voltar para fazer uma cirurgia no cérebro, porque apareceu um novo tumor, consequente da radioterapia que ele tinha feito. E aí eu parei para pensar, mesmo que ele tivesse tido essa convulsão em casa e tivesse ficado bem, provavelmente ele ia achar só que era uma sequela, mais uma convulsão, e não ia saber desse tumor. Então, ter tido a convulsão naquele ambiente mudou tudo. E aí a gente vê ao vivo, a gente presencia a providência divina, que no início a gente julga como tragédia. Olha como são as coisas. Deus, imaterial, não tem boca, mas fala com a gente através de sinais, que a gente precisa estar atento para ler esses sinais. Deus, muitas vezes, nos traz uma situação de agressão, de ignorância, de estupidez, mas ali na frente coloca um anjo disfarçado de amigo para nos acolher. Ou até um desconhecido que te dá uma palavra que você precisava escutar naquele momento. Ou muitas vezes um amigo que posta um status, uma mensagem edificante, que muitas vezes acontece com a gente postar porque achou bonito, e alguém virar e falar assim, nossa, eu precisava tanto ver isso, precisava tanto ler isso. Isso é Deus agindo na vida das pessoas, usando a gente. Por que usando a gente? Porque Ele está dentro de nós. Nós somos Ele somos nós. E aí, quando a gente se coloca na posição de estar mais em comunhão com Deus, mais seremos usados para o bem nosso e do nosso próximo. E Jesus estava em comunhão total com Deus, por isso ele afirmava, eu e Deus somos um. Eu e Deus também somos um. Só que eu ainda não cheguei nessa comunhão. Eu ainda não compreendi isso. Jesus já tinha compreendido, ele era um espírito puro, ele já tinha compreendido. E ele sabia que ele e Deus, sendo um, ele também competia positivamente na criação. E ele curava, ele transformava a matéria. Porque pegar um cego de nascença e fazer ele ver, ele transformou aquelas células ali. É uma cocriação. Nós seremos capazes disso. Mas a gente já acredita que é capaz disso, só que para o lado negativo. E aí é onde a gente precisa acordar e compreender que essa capacidade habita em cada uma das nossas células. A gente só precisa acreditar nisso. Porque a gente se acha muito grande quando compara com um verme, mas a gente se acha muito pequeno perto de Deus. Ora, mas Deus, ele acabou de dizer, Deus está
penetrado em tudo. Eu estou nesse tudo. Você está nesse tudo. Então, quando a gente fala assim, que a gente ouve falar, nós somos partículas divinas, é pouco. Cada partícula de nós é divina. Nós não temos uma partícula divina. Cada fio de cabelo nosso é divino. Cada dente, cada célula, cada sistema, é Deus dentro de nós. E a gente fica buscando um Deus fora. Nos templos, nas músicas, nas palestras, nos livros, e não olha para dentro. A gente sempre vai se frustrar, e por isso está cheio de gente ansioso, depressivo, porque está buscando fora, mas está dentro. E a gente tem medo de olhar para dentro, porque ainda somos muito imperfeitos, e a gente tem medo de olhar para as nossas imperfeições. Mas é buscando sanar as nossas imperfeições que a gente entra em comunhão com Deus. É buscando estar mais abertos a entender esse fluido que penetra em mim, que a gente vai adquirir essa comunhão que Jesus um dia adquiriu. Porque tem uma frase que fala assim, que a fidelidade precede a comunhão. Nós somos fiéis a Deus? Acredito que não. Por que eu falo que não? Porque a gente veio com um propósito e a gente se desvia desse propósito o tempo inteiro. Mesmo que lá na frente a gente volte, mas a gente está desviando. E isso não é fidelidade. Fidelidade é quando você tem um contrato e você segue ele à risca. Quando a gente for fiel, a gente está na antessala da comunhão com Deus. Está perto. Mas a gente ainda está mais longe. Jesus era fiel. E ele já estava em comunhão, por isso ele afirmava, eu e Deus somos um. E é ali que a gente precisa chegar, é nesse patamar. E não é à toa que a doutrina nos traz que Jesus é o nosso maior guia e modelo. Ou seja, a gente precisa copiar isso na nossa vida. Porque Jesus passou por dores, por humilhações, como nós. Mas tem alguma passagem nas Escrituras que mostra Jesus crucificado lá, gritando, urrando de dor. Ai, meu Deus, não suporto mais, me tira daqui. Como a gente faz? Não. No auge da sua dor, na tortura da cruz, ele estava providenciando como ia ficar aqueles que estavam lá aos pés. Ele estava colocando João para cuidar de Maria. Ele estava orientando os apóstolos, os discípulos. Ele sentia dor? Sentia. Mas ele estava sofrendo? Não. Porque sentir dor é uma coisa, sofrer é outra coisa. Quando a gente sente dor e retira dela os aprendizados, ou até, no patamar de Jesus, ensina, é diferente. Agora, sofrer, ai meu Deus, eu não dou conta disso. Ai meu Deus, eu não mereço isso. Ai meu Deus, não sei o que. É aprendizado. E aí, como eu citei, que a minha mãe está na UTI há 46 dias, eu dou graças a Deus por isso hoje. Porque a minha mãe era uma pessoa que reclamava muito. Agradecia muito também, ajudava muito, né? Mas muitas vezes reclamava de tudo quanto é dor, ai, estou doendo demais, ai, não sei o quê, ai, hoje eu não estou bem, ai, não sei o que lá. E hoje ela na UTI com problema cardíaco, pulmonar, renal, acamada há 46 dias sem levantar da cama, ela não reclama nada. Mãe, você está sentindo alguma coisa? Ela não. O aprendizado que ela teve espiritual nesses 46 dias não tem preço. A dor gera evolução.
Então, ninguém cresce na festa, no oba-oba. A gente cresce na dificuldade. Por isso que fala que a providência está em tudo. Até na música, né, Sérgio, que a gente falou hoje. Na alegria das cores. Como é que é? Não lembro mais a letra. No verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar. Na sombra que habita, na brisa amiga. E vai falando, né, de coisas boas e também fala de algumas dificuldades, na dor, na dificuldade. Essa música fala muito sobre isso. E é exatamente isso. Em tudo Deus está. E esse problema de saúde que minha mãe teve, enquanto ela estava entubada, inconsciente, eu ficava falando no ouvido dela: mãe, se você estiver me ouvindo, aproveita esse momento de dificuldade para o seu aprendizado, tira o aprendizado de tudo isso, para o seu crescimento espiritual. Eu não sabia se ela estava ouvindo. E aí ela acordou, tirou o tubo, passou por umas alucinações e tal, ficou desorientada, é muito normal acontecer isso. Agora não, ela está totalmente lúcida. E em um momento ela falou assim: eu ouvi uma voz dizendo para eu tirar os aprendizados. Eu não falei que era eu que tinha falado, não. Aí eu falei: mãe, que bom, e você está tirando? Ela falou: eu acho que sim. Mas ela ainda estava um pouco ansiosa. Ai, como é que será? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Estou querendo ir para casa e tal. Até um momento que, num dia, ela estava um pouco chorosa. E ela falou assim: hoje eu peguei os meus problemas como se fosse uma caixa e entreguei na mão de Deus. E isso trouxe uma paz. Não reclamou de nada mais. Nada. E ela fala muito assim: eu quero muito ficar aqui, eu estou lutando para viver, mas se Deus quiser me levar agora, eu estou pronta e feliz. Então, é isso que a gente precisa compreender. E ela precisou passar por uma dificuldade extrema para ter esse entendimento. Já tinha vivido outras dificuldades, já infartou 2 vezes, já perdeu um rim, já tinha sofrido um bocado, mas não tinha sofrido o suficiente. E eu sempre falo essa frase, meu marido está aí que não me deixa mentir. Eu sempre falo, muitas vezes a pessoa: nossa, fulano está sofrendo tanto, mas não aprende, porque não sofreu o suficiente. E a decisão de sofrer mais ou menos é nossa. E muitas vezes o que nos atrapalha é o orgulho. O que muitas vezes eu costumo dizer, chamar de zona de conforto, a gente chama de zona de conforto, mas essa zona de conforto nem sempre ela é confortável. Ela parece confortável porque é o que a gente já conhece, porque a gente tem medo do desconhecido. E a gente muitas vezes quer ficar ali, no que a gente conhece. E sair dessa zona de conforto, entre aspas, pode mudar o destino espiritual da gente. E pode realmente fazer com que a gente compreenda o porquê a gente veio aqui e adquira as virtudes necessárias que a gente veio buscar aqui. E a providência divina jamais nos abandona, porque ela está em nós. É dentro, a gente não tem que buscar fora, é dentro. Então, é isso, acho que já venci meu horário. Não? Ah, então tá bom. Então eu vou. Então ainda tem quanto tempo? Ah, então ótimo. Eu lembrei muito do Tom, ela ainda falando, porque o Tom dizia assim, eu acho que o Renato lembra e o Sérgio: peixe, filho de peixe, é peixe. Filho de cachorrinho, é cachorrinho. E filho de Deus, somos nós. Somos deuses, só que nós não assumimos a divindade em nós. É isso que nos falta, né? Exatamente. Não podia deixar de comentar isso, porque eu falava muitas vezes. Então, ficou gravado em mim. Exatamente isso. Excelente fala, porque é isso mesmo. A gente fala: filho de peixe, peixinho é. Quando a gente costuma dizer isso, né? Um jogador de futebol famoso, aí o filho já está indo ali naquele mesmo ritmo, naquele mesmo caminho, parece jogar bem também. Não, filho de peixe, peixinho é. Ou então, o lado ruim da coisa, né? Vamos supor, um homem que é um ladrão, por exemplo, e o filho também começa a roubar, filho de peixe, peixinho é.
E por que a gente não é filho de Deus? Somos deuses também. Só que a gente teima em não acreditar nisso. E aí, só para encerrar, aproveitar os minutos que me faltam aí, tem uma passagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, o número 139 do livro. O título é Por Amor. E ele fala assim: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente, a mais ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Olha a palavra tudo aqui de novo, Emmanuel trazendo isso. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento, a restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Olha ele trazendo que o sofrimento é que vai nos salvar da nossa própria ignorância. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais, da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. Olha aí o que a gente falou desde o início. As dificuldades, muitas vezes uma família desestruturada, um trabalho que consome, um chefe autoritário. Essas lutas são depuradoras do nosso espírito. São oportunidades da gente agir com orgulho e egoísmo ou com doçura e bondade, como Cristo nos ensinou. A gente tem que optar em seguir ou Cristo ou o que o mundo nos ensina. Porque aqui no mundo vão falar assim, um chefe autoritário, responde, se não é obrigado. Se você não responde, fala, você tem sangue de barata? Assim que as pessoas falam com a gente. Mas o que o Cristo ensinou? Não foi isso. E ele é o guia e modelo. É quando Jesus chega e opera a cura, através do seu próprio exemplo, né? Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, o sofrimento, como eu costumo dizer, é uma bênção nas nossas vidas. É a oportunidade de cortarmos as arestas que estão despontando, arestas de ignorância, de impaciência, de intolerância, como se fosse uma poda de uma árvore que vai crescendo desregulada. E você vai podando ali. A gente não tem que podar o outro, a gente tem que podar a nós mesmos. Porque, mais uma vez eu vou repetir, o objetivo de estarmos aqui, espíritos imperfeitos que ainda somos, não é salvar a humanidade, é salvar a si mesmo. E se o seu exemplo ajudar alguém, amém por isso. Se não, bota a máscara na sua cara, respira o seu oxigênio e se salva. E esse salvar não é salvar igual outras religiosidades dizem, não. É subir um degrau na sua escala evolutiva. É sofrer um pouquinho menos do que está sofrendo agora. É entrar um pouquinho mais
na antessala da comunhão com Deus. Para um dia, quem sabe, o mais próximo possível, só depende de nós, chegarmos ao ponto do Cristo, que pode vir num planeta atrasado, ser exemplo, ser guia, ser modelo e partícipe ativo da cocriação. Então, essa é a mensagem que fica para nós hoje. Não busquemos Deus fora, busquemos Deus dentro de nós. Em cada um do nosso recanto, das nossas células mínimas, Ele está lá. Ele está em tudo. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, Elida. É sempre muito bom receber você e ouvir falar do Evangelho, de Deus, de Jesus. É tudo de bom. E nós agradecemos a presença de todos. Vamos, nesse momento, aplicar os passes. Pedimos aos companheiros para nos acompanhar na sala de passes e desejamos a todos uma boa semana. Que Jesus nos abençoe, onde quer que a gente se encontre. Que possamos ser realmente deuses, mini deuses, mas tentando, né, melhorar. Obrigada.